bem, então a gente está falando sobre protagonismo, a nossa sétima pergunta é sobre isso, né? Considerando a importância desse protagonismo no procedimento, na tomada de decisão, quanto a gente pensar em solução, em prevenção de conflitos. Qual é a amplitude desse protagonismo, a profundidade disso? Mônica, como é que você responde? Bom, quando a gente fala em solução extraconsensual, extrajudicial, eu já falo do extraconsensual, consensual e extrajudicial de solução de conflitos, o protagonismo é tudo, né? É uma amplitude geral e quase restrita, né? Porque, de novo, quem é a melhor pessoa para tomar decisão sobre a vida dela? Ela, né? Eu me lembro, com uma certa graça, quando eu era conciliadora em Pinheiros, na época que eu comecei a atuar como mediadora e como conciliadora, eu estava sendo conciliadora lá numa audiência em Pinheiros, com pessoas assim bastante simples e tal, e um pouco sem ideias de como é que funcionava a prática, né? Então eu perguntei: como é que o senhor quer ver seu filho? Ele falou assim: como a senhora acha que eu devo ver meu filho? E aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei: não, você precisa saber quais são os seus horários, quais são os horários do seu filho, quais são os horários da sua ex-esposa. Você precisa tomar conta da sua vida e da vida do seu filho. Muitas vezes as pessoas, e isso eu não estou falando só de classe social, não, estou falando das pessoas em geral. Muitas vezes as pessoas, elas nem sabem direito o que elas realmente querem. Então, a gente tem a obrigação, enquanto profissional que atua nessa área do consenso, em puxar das pessoas o melhor delas. E isso quer dizer o melhor do seu protagonismo também. Quer dizer, você deixar claro que aquela pessoa vai decidir com base no que é melhor para a família. E, óbvio, se ela estiver sendo um pouco egocêntrica, você chamar a atenção de que existe mais gente dependendo dela, que existe outras pessoas envolvidas no sistema, como a própria Sandra falou, que né, as práticas colaborativas, elas pregam exatamente isso, quer dizer, a pessoa está envolvida num sistema, né? O pai, ele não é só mais o marido sozinho, ele é o pai dessa criança perante a mãe, que não importa se é ex-esposa, é mãe, né? E a criança vai ser sempre o filho dele. Então, o protagonismo, ele é, para mim, tudo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que os mediadores ainda estão mais, digamos assim, eu sou mediadora também, mas não sou praticante, né? Hoje eu sou advogada colaborativa e não cuido mais de mediações enquanto mediadora, mas o advogado, o mediador é um pouco mais preparado, eu acho, muitas vezes, para atuar com essa intromissão, né? Quer dizer, ele deixa de se intrometer um pouco no protagonismo das partes, ele deixa que as partes falem entre si, etc. e tal. O advogado, muitas vezes, ele tem que se treinar e ele tem que se segurar para não colocar a posição dele enquanto advogado. O psicólogo, idem, quer dizer, o psicólogo também tem, acho que, mais treino que o advogado e até mais treino que o próprio financeiro, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar o que a gente acha que é melhor. A gente tem que tirar das partes e aprender a tirar das partes o que elas realmente julgam como melhor. E também, falando em criança, o protagonismo da criança também, quer dizer, a criança muitas vezes ela traz subsídios que a gente nem imagina, e não é isso, vai ficar com o papai ou vai ficar com a mamãe, é muito mais do que isso. Às vezes um exemplo simples: vocês combinaram de terça-feira eu ficar na casa da mamãe, mas eu tenho natação do lado da casa do papai. Quer dizer, tem muito mais. Eu estou falando um exemplo, obviamente, né, simplista, mas muitas vezes as crianças com sabedoria trazem informações muito concretas. Então, o protagonismo, eu acho que tem que atingir todos e tudo, né? A amplitude, para mim, é enorme. E é bem interessante seu exemplo. Eu me lembrei de uma amiga minha, né, que estava se divorciando, e ela e o quase ex-marido criando filhos adolescentes, criando toda uma forma, né, de convivência. E aí, quando chegaram para os rapazes, né, 15, 17 anos para apresentar, eles falaram: não funciona, nós não queremos ficar para lá e para cá. A gente quer 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, e se tiver festa, a gente troca. Aí o pai e a mãe falaram: tá bom, né? Eles mesmos tinham toda uma opinião já pronta também. Quer dizer, não adianta você, né,
como disse bem a Elisa, não é só o protagonismo dos adultos, né? Tem mais personagens incluídos aí. Então, essa escuta é muito importante. O problema, Fernanda, é depois convencer o Magis, né? É. Convencer o juiz e o promotor a homologar uma convivência um pouco diferente. E aí eu explico um pouco para os meus clientes que eles têm um limite no judiciário, um limite de execução. Ou seja, se eles tiverem um problema, que eles busquem novamente as práticas consensuais. Porque se eles estabelecem um sistema muito diferente, por exemplo, de convivência, mas que para eles dá certo, tudo bem, desde que para executar isso, ou seja, se não existir um consenso amanhã ou depois em relação a um problema que surgiu em relação àquela convivência, eles busquem de novo as práticas consensuais, porque perante o juiz eles não vão conseguir executar muitas vezes o que eles realmente acreditam que é o melhor. Uma vez, só para exemplificar isso, participei de um caso onde o casal era judeu, né, e obviamente se pautavam nas festas judaicas para se dividir com as crianças. E tomamos uma decisão no sentido de que o Estado era laico e não podia levar em consideração isso para poder determinar a convivência com as crianças. Então, determinou convivência com feriados normais ou feriados católicos, que é a grande maioria. Por exemplo, né, aquele Pesa, quer dizer, tem um monte de feriados que são próprios dos judeus. E aí, como é que você vai explicar para o seu cliente que você vai ter que recorrer daquela decisão, mas que era junto com uma partilha grande? Então, você vai pagar quanto de custas para recorrer daquela decisão? Então, você fala assim, olha, pratica aí o que vocês querem, mas, por favor, se vocês tiverem problema, não voltem para o judiciário. Busquem as soluções consensuais. Exato. Sandra, também quero te ouvir sobre isso, porque às vezes acontece isso, né? Criado um modelo concreto que parece, vamos dizer, guarda alternada. Ninguém sabe muito bem, né? A diferença de guarda alternada, compartilhada. E às vezes tem uma realidade que vai acabar não sendo aceita, né? E aí o protagonista das partes ficaria minado. Muitas vezes a petição ela retrata uma inverdade, vamos colocar o padrão da jurisprudência. Quero discutir então também um pouco sobre isso, sobre esse protagonismo, como é que você vê a situação. Porque muitas vezes, quer dizer, a gente constrói um acordo e esse acordo não é homologado pelo juiz, isso é um fato, né? Todos já viveram essa situação. Então, nós em mediação, muitas vezes a gente entrega para o advogado um determinado acordo e o advogado olha e fala assim, bom, mas isso aqui a gente não tem condições de levar para o judiciário. E muitas vezes esse acordo, então, vai ser um acordo informal. Enquanto as pessoas estiverem convivendo, elas não precisam, quer dizer, o Estado ele não tem condição de entrar na agenda das pessoas, na casa das pessoas, para ver como elas estão realizando essas visitas, né? Essa convivência, em que feriado vai estar na casa de que pai, de que mãe. Dentro da boa convivência entre eles, o melhor vai se estabelecer. Quando eles conseguem ter esse diálogo, essa comunicação para estabelecer regras entre eles e ter uma flexibilidade em relação ao acordo que foi apresentado ao juiz, acho que isso é muito interessante. Eu recomendo sempre que para os alunos, né? Eu não atuo como advogada exatamente nesses casos, mas sempre que o acordo preveja uma regra exequível e que o juiz aceite, mas que sempre coloque um parágrafo estabelecendo a flexibilidade dessa convivência dentro do que a rotina das crianças permite e dentro de uma boa convivência entre os pais. Se você tem essa cláusula, né, essa válvula de escape aí da flexibilidade, dentro de uma boa convivência, isso é super possível. Eu queria só chamar a atenção, né, dessa coisa do protagonismo. Me lembrei de Joseph Folger, né, um grande mediador de conflitos, o fundador da escola transformativa, né, da mediação transformativa. E o Folger, ele baseia muito a mediação dele no binômio legitimar e empoderar. E isso é uma coisa muito interessante. Quando ele veio a primeira vez ao Brasil e ele escutou a tradução que nós damos à palavra empowerment, que ele usa na obra dele em inglês, e que ele escutou a gente falando empoderar, ele falou, está tudo errado.
né? Eu não falei de poder. Quando eu usei a palavra empowerment, esse power, ele não quer dizer poder, ele quer dizer força, né? Essa capacidade que eu tenho de movimentar, de tomar uma decisão, de me manifestar. Então, empowerment, segundo o Folger, deveria ser traduzido na teoria dele como fortalecimento. E não dar potência para a pessoa, não poder, né? E esse fortalecimento da pessoa tem um outro lado da moeda que ele sempre aponta, que é a legitimação. Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que ser capaz de dizer o que eu quero, como eu acho que são as coisas. Preciso sim. E nós, profissionais que trabalhamos em soluções consensuais, seja como mediador, seja como advogado, a gente sempre tem que chamar atenção para que esse fortalecimento ele tem que vir junto com um respeito ao outro e ao equilíbrio de forças. Né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho que ser protagonista, eu tenho que respeitar que o outro também é. Porque o conflito é interpessoal, ele se dá nessa relação. E nessa relação, eu tenho que falar e eu tenho que escutar. Né? Eu tenho que tomar decisões e eu tenho que entender as decisões que o outro traz e tentar compor algo que seja viável para todo mundo. Boa, perfeito. Muito bem, o tempo... Quer falar também? Eu só queria fazer uma finalização. Isso que a Sandra está trazendo, na verdade, também entender que as pessoas nessa transição têm seus tempos, né? E o quanto também você promover o empoderamento é entender esses tempos, né? O que me faz também pensar que o mediador, a mediadora, muitas vezes quer chegar a um acordo. Né? E mediação é muito mais do que isso, né? Chegar a acordo. Acho que a gente precisa ter isso. Muitas vezes é desconstruir acordos, porque há um desequilíbrio nessa construção de acordos. Então, e para finalizar, eu queria, quando eu penso em meios consensuais, me faz lembrar uma audiência. Eu vou contar só uma parte dessa história, rapidamente, né? Que nós estávamos numa audiência de conciliação que começou às 13h, eram 21h, eu não sei porque as crianças estavam ali aguardando no saguão, e bate a porta uma criança de 6 anos. Na época, os magistrados usavam toga, tinha ainda o tabladinho. Aí, um pitoco, né, vem e agarra. Quem é o seu excelência? Né? Agarra a perna do magistrado e fala: seu excelência, queria fazer um pedido. Resolve o problema do meu pai e da minha mãe e tira essa dor que está no meu coração. Então, pensando nisso, né, e até hoje, o dia seguinte, eu não fui trabalhar, o juiz não foi trabalhar, e o advogado da outra parte não foi trabalhar, e os pais continuaram litigando até os 18 anos dessa criança. Pensar o quanto talvez a gente possa ter mecanismos diferentes para tentar que essa transição seja menos dolorosa. Muito bom, excelente.